Correio Esportivo tá no ar! 11ª edição desse programa que eu adoro, tanto trazer os assuntos do esporte, sobretudo futebol, como, claro, conversar com você, receber você aqui no Correio Esportivo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, boa noite para você. Esse que já é o último Correio Esportivo de 2025. Eu tava com saudade dessa vinheta, eu tava com saudade de conversar sobre futebol com você, falar dos esportes. Aliás, hoje posso dizer que esporte no plural mesmo, porque hoje nós vamos falar de Premier League, né, campeonato inglês, pela primeira vez. Eu ia falar de Champions League, mas quando eu fui pesquisar sobre o assunto, eu vi que a Champions também, os caras lá da Europa também estão de férias, também estão de folga igual o campeonato brasileiro. Champions League só dia 20 de janeiro. Então eu falei, não vai dar pra falar de Champions hoje. Até trouxe a camisa aí do atual campeão da Champions, campeão da Copa Intercontinental, PSG. Mas se não tem Champions, só final de janeiro, falando, então deixa pra ano que vem. Mas hoje então nós vamos falar de Premier League, né, campeonato inglês. Vamos falar da Copinha, Copa São Paulo, a tradicional Copa São Paulo de futebol júnior, que tem todo janeiro, né, dando aí visibilidade, dando oportunidade para a molecada que tá ali aspirando o seu sonho do futebol. Vamos falar hoje pela primeira vez aqui também de Fórmula 1. Infelizmente um assunto triste, vamos recordar um fato triste dentro do assunto da Fórmula 1, mas pela primeira vez Fórmula 1 aqui no Correio Esportivo. E vamos falar, claro, do mercado dela, mercado da bola, né? Como a gente vem conversando aqui sobre essas transações, as especulações, as negociações entre os times brasileiros aí para a próxima temporada. Mas vamos então começar esse programa falando hoje. Já completa, né? Tá completando na data de hoje, 29 de dezembro, já 12 anos, rapaz, do acidente do Michael Schumacher. Aquele o fatídico acidente que interrompeu precocemente a carreira do Michael Schumacher, um piloto talentosíssimo. Ele que há 12 anos atrás, então dia 29 de dezembro de 2013, estava lá esquiando nos Alpes franceses quando bateu a cabeça e se acidentou e mudou totalmente o curso, a trajetória da carreira do alemão. E desde então, a família então, do Michael Schumacher, nós percebemos ao longo do tempo, né, como que isso foi mantido sob sigilo. Né? A gente pouco soube nesses 12 anos do estado de saúde, né, do heptacampeão da Fórmula 1, e esse acidente, então, como eu disse, que interrompeu a carreira que já vinha sendo vitoriosa do Michael Schumacher, um cara muito talentoso, muito excelente piloto. Olha só, em março desse ano, o jornalista alemão Felix Görner concedeu uma entrevista ao canal RTL da Alemanha e afirmou que o Michael Schumacher já não conseguia mais se expressar verbalmente. E de acordo com o jornalista, o ex-piloto de 56 anos precisa de cuidados constantes e está completamente dependente dos seus cuidadores. Sabemos, então, quando você pesquisa sobre o assunto, né, que o estado de saúde do Michael Schumacher ele é mantido então, sob total sigilo. São pouquíssimas pessoas, são pessoas realmente muito importantes, relevantes na carreira dele, que têm notícias, que têm contato com o Schumacher atualmente. E nesses 12 anos foi mantido nesse sigilo absoluto e são poucas pessoas que têm esse contato atualmente com o piloto. Mas então, pela sua relevância, pelo seu talento, né, pela sua competência ali no volante, eu achava que era relevante e valia a pena, ainda que por uma recordação ruim, mas trazer né, o nome do Michael Schumacher de novo à tona e relembrarmos. E podemos aí dentro de cada um da sua crença também rezarmos por ele, para que ele tenha uma recuperação, né, da melhor maneira possível. Mas fica aí a nossa torcida, a nossa lembrança também, né, uma torcida pela recuperação, e a nossa lembrança do heptacampeão Michael Schumacher, que há 12 anos atrás se acidentava lá nos Alpes franceses. Mas mudando o assunto, elevando o clima desse Correio Esportivo, que já é o último. Como passou rápido, né? 11 edições já, mas a gente volta já dia 5 de janeiro. Terei o prazer de estar aqui de novo nesse microfone falando dos esportes para você. Agora nós vamos então falar
da Premier League, campeonato inglês, a gente tá pegando fogo. Lá na Inglaterra, os times estão se preparando para ir para a 19ª rodada do inglesão. E o líder é o Arsenal, que está com 42 pontos. O vice-líder é o Manchester City, com 40. E o terceiro colocado no momento lá na Premier é o Aston Villa, com 39 pontos. E tá tendo futebol, né? A temporada tá em pleno vapor. A 19ª tá mais ou menos ali na metade do campeonato. E tem jogo de 6 pontos para acontecer agora, muito em breve. Mais precisamente amanhã. Às 17 horas e 15 minutos, horário de Brasília, o líder, Arsenal, vai enfrentar o Aston Villa, que é o terceiro colocado. Não chega a ser tanto 6 pontos, porque o Aston Villa está em terceiro, né? Mas pela diferença de pontos, seria um jogo sim de 6 pontos. O líder está com 42, o Aston Villa, que é o terceiro, está com 39. Se o Aston Villa vence o Arsenal, partida que vai acontecer amanhã, dia 30, o Aston Villa, talvez ali pelo critério de desempate, pode vir a ser o líder da competição. Então tá pegando fogo ali, né? Campeonato ali, competição tá pela metade, mas temos esses jogos aí importantes, ó. Então, Arsenal encarando o Aston Villa amanhã, às 17 horas e 15 minutos, horário de Brasília. E o vice, que é o Manchester City, vai encarar o Sunderland, dia 1º, quinta-feira, às 17 horas também, horário de Brasília. O Sunderland tá mal, acho que na competição. Então o Manchester City tá com uma tabela mais fácil. Mas é assim que se encontra no momento a Premier League. Vamos ver aí, né? Podemos trazer mais notícias sobre Premier League no primeiro Correio Esportivo de 2026, dia 5 de janeiro. Eu te aguardo desde já aqui pra gente falar da Premier League e outros assuntos. Agora, ainda no futebol, vamos falar da Copinha. Como eu disse, né, a Copinha Copa São Paulo de Futebol Júnior é um campeonato também muito tradicional, já clássico, todo início de ano. Começando então dia 2 de janeiro com 128 clubes em 32 grupos. Então os primeiros jogos de cada chave foram distribuídos agora entre dias entre 2 e 5 de janeiro. E como é muito grupo, é muito time, eu não vou trazer aqui a primeira rodada de cada grupo. Imagina, são 32 grupos, são 128 clubes. Eu ia ficar até amanhã aqui informando você de quem enfrenta quem, que dia e que hora. Então eu separei a primeira rodada dos times ali da Série A do Brasileirão desse ano. E eu trouxe então a tabela, né, a primeira rodada dos times aí da elite do futebol. Lembrando que, então, como o nome diz, é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, é a galera ali até sub-20, mais ou menos, né? Até os 20 anos de idade que joga essa competição. Então, vamos lá, ó. No sábado, dia 3, a Chape, que voltou à Série A esse ano, vai encarar o Volta Redonda às 15 horas e 15 minutos, sábado. No grupo 2, sexta-feira, o Grêmio encara, né? A Juventude lá do Grêmio vai encarar a Juventude do Falcão de Sergipe às 18 horas. No grupo 4, também na sexta-feira, o Mirassol, que fez esse campeonato brasileiro sensacional em 2025. A Juventude do Mirassol lá, galera sub-20, vai encarar o Forte do Espírito Santo às 16 horas e 15 minutos, sexta-feira, dia 2. No grupo 5, o Furacão aqui do nosso Paraná vai encarar o Oeste de São Paulo às 21h30 no sábado. Grupo 8, Corinthians. O Corinthians aí, recém-campeão da Copa do Brasil. Molecada do Corinthians vai encarar a molecada do Trindade de Goiás às 18h45 no sábado, dia 3. No grupo 9, o Bahia vai encarar o Inter de Limeira no sábado às 11 da manhã. No grupo 12, o Vasco da Gama, Rio de Janeiro, vai encarar o Veloclube às 19h30, também no sábado. Grupo 13, também no sábado, o Cruzeiro enfrenta o Barra de Santa Catarina às 21h30. No grupo 14, agora na sexta, Coritiba enfrenta a Ponte Preta, Coritiba, Coxa Branca, aqui também do nosso Paraná. Sub-20 do Coxa vai encarar o Sub-20 da Ponte Preta às 11 da manhã na sexta. No grupo 16, o Santos encara no domingo, dia 4, o Real Brasília do Distrito Federal às 19h30. No grupo 17, o Figueirense da nossa vizinha Santa Catarina vai encarar o Red Bull Bragantino no domingo às 15h15. Grupo 19, São Paulo enfrenta o Maruinense de Sergipe às 11 da manhã no domingo também, dia 4.
No grupo 22, o Botafogo, meu fogão glorioso, vai encarar o Águia de Marabá no domingo às 11 da manhã. Segunda-feira, dia 5, grupo 25, Fluminense, rival do Botafogo, vai encarar o Água Santa na segunda, dia 5, às 21h30. No grupo 27, segunda-feira, o Remo, que volta à elite do futebol nacional, vai encarar o Batalhão de Tocantins às 17h15. Ainda na segunda-feira, Palmeiras pega o Monte Roraima às 19h30. No grupo 28, sábado, Vitória, lá da Bahia, encara o Capivariano às 15h15. No grupo 29, domingo, às 21h30, o Atlético Mineiro pega o União de Mato Grosso. E fechando apenas alguns dos jogos, no domingo, no grupo 32, o Inter vai jogar contra a Portuguesa Santista às 3h da tarde. Então, Copinha, mais um ano, a molecada aí tentando o seu lugar ao sol, tentando ser campeão, ter essa visibilidade, conseguir essa competição, que é uma das mais importantes para a categoria. E tá aí, ó, entre o grupo 1 e 32, aí diversos jogos, diversas partidas dos grupos aí da elite do futebol nacional. Você pode conferir na internet ali todos os jogos de todos os grupos. E agora, para fechar esse Correio Esportivo número 11, esse último Correio de 2025, antes até desse último assunto, você deixa nos comentários desse vídeo, né? O que você tá achando desse episódio? O que você achou desse projeto? Você tá gostando do Correio Esportivo? Você tem sugestão de pauta para o Correio Esportivo em 2026? Conta para mim nos comentários aí. Diz para mim do que você gostaria de ver aqui, né? De conversar, de trocar essa ideia comigo, de prestigiar aqui no Correio Esportivo. Qual assunto? Comenta o que você quiser, né? Desde os programas que passam. Qual programa você gostou mais? De qual assunto? Quando a gente falou da seleção do sorteio nos grupos da Copa, foi a pré-final de Libertadores, foi pós-final de Libertadores, foi pré-Copa Intercontinental, se foi pós, enfim, deixa nos comentários aí. E para fechar, o mercado dela, mercado da bola, vamos saber agora aqui junto comigo o que tá rolando de mais atual, né, de mais quente nas transações entre os times do futebol nacional. Eu tenho uma que, tomando uma água antes de vir gravar aqui, eu acabei de ver no Instagram e já vou começar esse mercado da bola, o último de 2025, falando dessa que eu vi no Instagram. O Botafogo tá abrindo conversas aí, começando a conversar com o Hulk, cara, o atacante do Atlético Mineiro. Informação que eu acabei de ver antes de gravar esse programa. Então o Botafogo está interessado aí no Hulk para a temporada 2026. Vamos ver. Eu trago com certeza aqui, dia 5 de janeiro, no Correio Esportivo, o que deu se avançou, se não avançou, no que deu, mas notícia quente aqui de última hora que o Botafogo tá a fim de contratar o Hulk pro ataque em 2026, o Hulk do Galo. Então vamos começando aí esse mercado da bola de hoje falando do Atlético, do Furacão aqui do Paraná. Acertou a venda do lateral esquerdo Fernando para o Ceará. O clube cearense vai pagar aí um pouco mais de R$1 milhão, né, ao Furacão pelo jogador de 26 anos, que assinou o contrato até o final do ano que vem. O Atlético Paranaense também confirmou a chegada agora do Gilberto, que é um jovem lateral direito do Palmeiras, ele que assinou um contrato de empréstimo válido até o fim da temporada, da próxima temporada. O Gilberto já se apresentou, inclusive, lá no CT do Caju. Então, o Furacão vendendo lateral, contratando lateral, né? Mandando aí mediante pagamento, claro, o Fernando para o Ceará e trazendo o jovem Gilberto do Palmeiras. Ainda falando em lateral, o Renan Lodge, que foi um nome de destaque aí há algumas temporadas atrás, né? Chegou aí à seleção, foi cotado para ser, quem sabe, um lateral aí na época para a Copa do Mundo do ano que vem. O Renan Lodge acertou com o Atlético Mineiro por 5 anos, ele que foi anunciado na última quarta-feira, já vestiu a camisa atleticana no anúncio oficial do clube, depois de ser aprovado nos exames médicos. Então o Renan Lodge, lateral esquerdo, que teve muito boa passagem pelo Furacão, que eu estava falando há pouco, acertou com o Atlético Mineiro. O Bahia, vamos lá para o Nordeste agora, o Bahia renovou com o Luciano Juba, que também teve na seleção agora há pouco tempo, né, as últimas convocações aí do Ancelotti, e o Luciano Juba agora então passa a ter vínculo com
o Bahia até dezembro de 2029. O contrato lateral ainda tinha 2 anos de duração, era até o fim de 2027, mas já renovou agora, estendeu por mais 2 anos. E o Luciano Juba é do Bahia até 2029, até dezembro. O lateral esquerdo Iago Borducci, do Bahia, está interessando ao Internacional aqui do nosso sul do Brasil. Colorado entrou em contato com a diretoria tricolor, que achou o valor oferecido meio baixo e propôs o lateral direito Bruno Gomes na troca. Ainda falando do Bahia, o clube está negociando a contratação de um show de lateral aqui, né? Primeiras notícias do mercado da bola, tudo lateral. Lateral direito para cá, lateral esquerdo para lá. O Bahia está interessado no lateral direito argentino Roman Gomes, do Estudiantes. Então o Bahia aí renovando com o Luciano Juba, oferecendo lateral para o Internacional, também querendo contratar lateral direito argentino do Estudiantes. Bahia a coisa tá quente lá. Agora, novamente, voltando falar do Botafogo. Botafogo, né, que acertou, teve aí um desfecho, na verdade, né, da negociação entre Botafogo, Palmeiras e Marlon Freitas. Marlon Freitas vai deixar o Botafogo, volante, capitão alvinegro aí, que foi um dos líderes no título da Libertadores de 2024, do Brasileirão. Ele abriu mão de um próprio percentual, num primeiro momento, né, um percentual que ele tinha direito a receber nessa transação de direitos econômicos, e a negociação destravou. Agora os clubes estão, então, em troca de documentos para finalizar essa transferência. Então, já abrindo parênteses aqui, é um comentário como torcedor, essa que é uma negociação que está sendo tratada como traição aí, né, como uma decepção pela torcida alvinegra, por toda a liderança que o Marlon Freitas exercia no Botafogo. Mas o fato é que ele está indo para o Palmeiras também, um time muito forte, um time de expressão, um time com muito para investir e tá pensando no seu futuro profissional, né? Marlon Freitas, então, é passado no Botafogo e vai integrar o elenco do Palmeiras 2026. Bragantino oficializando a contratação do meia Inácio Sousa, ex-Peñarol. O jogador teve passagem pela seleção de base do Uruguai, se apresenta então no Bragantino agora já dia 2 de janeiro. Uma contratação internacional foi concretizada pela Chapecoense de Santa Catarina, né, de Chapecó. O jovem atacante colombiano Jonathan Palacios, ele que tem 21 anos, jogou pelo Amazonas e já viveu experiência no futebol catarinense lá no Oeste. Os jogadores da Chapecoense treinaram na manhã de hoje, na atividade que ocorreu no CT do clube, e a novidade por lá foi o meia Jean Carlos, o atleta que é o primeiro reforço oficializado pela Chape, que ainda não havia sido apresentado. Então a Chapecoense também começando aí a esquentar os motores para a temporada 2026. Agora vamos para São Paulo. Corinthians está estudando a possibilidade de ter um ex-jogador no seu departamento de futebol para assumir ali o cargo de gerente, né? A diretoria do Corinthians então está querendo ter um ex-jogador, alguém identificado para ser o gerente de futebol. A diretoria deve debater essa ideia com o Marcelo Paes, que é o novo executivo do Corinthians, em reuniões no CT Joaquim Grava nos próximos dias. Voltando agora para o Paraná, Coritiba. Coritiba também está com os bastidores ali aquecidos. Coritiba fez proposta pelo Breno Lopes, do Fortaleza, né, que teve passagem pelo Palmeiras. O Breno Lopes, na campanha do rebaixamento do Fortaleza, fez 52 jogos, fez 10 gols, deu 7 assistências. A oferta do Coritiba é por um contrato de 4 anos. Também, ainda falando do Coxa, a equipe então, aqui paranense está interessada no argentino Matias Perelló, que defendeu o Central Córdoba na última temporada. A oferta do Coxa é por 50% dos direitos econômicos. Agora vamos lá para o Mirassol, né? O destaque, a sensação de 2025 do Brasileirão, o atacante Chico da Costa, que jogou pelo Mirassol, na verdade é jogador saindo, né, do Mirassol. O Chico da Costa está no radar do Cruzeiro. O jogador pertence ao Cerro Porteño do Paraguai e estava emprestado ao Mirassol até o fim de 2025 agora. Ainda no Cruzeiro, a equipe celeste confirmou a contratação do ex-diretor do Flamengo, Bruno Spindel, como diretor de futebol lá do time de Minas Gerais. Agora, voltando para o Rio, Flamengo. O Flamengo demonstrou interesse na contratação do atacante Caio Jorge, que foi aí, né, fez muito gols pelo Cruzeiro, brigou fortemente pela artilharia. Ele foi o artilheiro, inclusive, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, né? Acho que foi a melhor temporada da vida do Caio Jorge. O Cruzeiro está ciente do interesse do Flamengo, estipulou que só aceita negociar o atacante por 50 milhões de euros.
Então, depois de uma essa é a informação sobre o interesse do Flamengo pelo Caio Jorge. O Flamengo, depois de uma longa novela, chegou a um acordo com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz está de contrato renovado. Tenho certeza que a torcida do Flamengo está muito feliz com essa notícia. Felipe Luiz, então, renovou seu contrato na manhã de hoje, há 3 dias do fim. Então, estava acabando o contrato dele já. Eles acertaram lá, chegaram num consenso. Treinador que vai receber um aumento salarial e assinou renovação, então, até o fim de 2027. Então, o Felipe Luiz vai ter oportunidade de continuar comandando esse bom trabalho que ele vem realizando no Flamengo. O Grêmio agora, vamos falar do Grêmio. O Grêmio sondou a situação do Adrielson. Adrielson que também aí foi um cara que passou pelo meu Botafogo, foi um dos líderes aí ali naquela Libertadores. E o Luiz Castro, que é o novo técnico do Grêmio, né, trabalhou com o Adrielson no Botafogo e então recomendou o zagueiro lá para o tricolor gaúcho. O Adrielson tem 27 anos e também está interessando a outros clubes brasileiros. Por enquanto, o Grêmio não avançou para a fase de proposta, por enquanto é só um interesse. O jogador tem conversas adiantadas com outras equipes também não reveladas. O Grêmio também está em andamento. Tá em andamento o interesse em emprestar, na verdade, o lateral direito João Lucas para o Remo. Os clubes estão conversando para acertar detalhes da saída do jogador. O contrato do João Lucas seria por 1 ano, até o final de 2007, que é quando vai o vínculo do atleta com o Grêmio. Quem mais aqui no mercado da bola? Olha só que legal, o Mirassol, que eu estava falando agora há pouco, Mirassol anunciou que atingiu já a marca de 3.500 passaportes comercializados aí por conta da sua ida para a Libertadores 2026, né? 70% das compras, com 70% das compras realizadas pelo site oficial do clube. Os dados são dessa segunda-feira. Esse volume expressivo reflete a adesão do torcedor e o momento vivido pela equipe. Em 2025, o clube chegou a 5.600 passaportes vendidos. Ainda falando do Mirassol, o clube lucrou quase 20 milhões de reais com a venda do zagueiro Remes para o Fluminense. O defensor de 25 anos foi comprado pelo Leão em junho desse ano por 3,8 milhões. Ele estava emprestado pelo Vila Nova, que o negociou em definitivo. Agora vamos lá para o Pará. O Pedro Castro, ex-jogador do Remo, ele foi anunciado pelo CRB. Foi anunciado há poucos dias aí pelo CRB. Então, Pedro Castro, que também jogou no Botafogo, está de saída lá do Remo e está indo para o CRB. O CRB, por sua vez, o Remo, aliás, que está em busca de zagueiros, né, tá em busca de atletas para o seu setor defensivo, está estudando a contratação de Thalisson, que disputou a última Série B pelo grande rival, o Paysandu. Então, o Remo também está com bastidores agitados. Agora o São Paulo. São Paulo está com interesse no volante Alan do Flamengo. Ele que está sem espaço lá no Flamengo, jogador de 28 anos, agrada o tricolor paulista, mas ainda não há negociação entre os clubes. Então o São Paulo está sondando, está interessado no Alan do Flamengo. E o Vitória anunciou hoje também a renovação do contrato do atacante Eric, estava emprestado pelo São Paulo até o fim de 2025. Ele foi adquirido em definitivo pelo rubro-negro baiano, que ficou com 50% dos direitos econômicos do jogador. Para contratar o Eric, o Vitória precisou ainda superar a concorrência do Coritiba, elevando a oferta de 5 milhões para 7 milhões de reais pelo jogador, que assinou até 2028. Esse então foi o Mercado da Bola, esse foi o Correio Esportivo número 11, o último Correio Esportivo desse ano, onde hoje falamos aí de Mercado da Bola, Premier League, né, Fórmula 1, falamos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa também muito em breve. E, desde já, eu agradeço a sua companhia, a sua audiência no Correio Esportivo desse ano. E já te convido para estar aqui na segunda-feira que vem, dia 5, para o primeiro Correio Esportivo de 2026. Um feliz ano novo para você, para sua família. Que Deus abençoe a todos vocês. Aguardo vocês no ano que vem para falarmos de muito esporte aqui. Já começarmos o ano aí falando dos campeonatos regionais, vamos falar aí de regra que a CBF alterou para a realização do Brasileirão, vamos falar aí, quem sabe, de Premier League, de Copinha, enfim, tudo isso e muito mais a gente vai debater aqui não só em janeiro, mas ao longo de 2026. Fiquem com Deus, feliz ano novo e até o ano que vem, galera! Até mais!